Bom dia, caros amigos, caros companheiros, caros irmãos do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Nos encontramos nós, hoje, em grande júbilo, em grande alegria, por retornarmos presencialmente às atividades da nossa casa, aos domingos, mas hoje retomando de acordo com a legislação, de acordo com o que ela pode, do que ela nos possibilita. Então, estamos nós aqui hoje em número maior de pessoas presentes do que nos outros dias, mas continuando esse trabalho, transmitindo de forma virtual para que o Evangelho possa chegar aos lares, às nossas casas, às nossas famílias. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso que tivemos, ainda nos adequando às tecnologias para que o Evangelho de Jesus possa ser transmitido via internet. Hoje, nesse domingo, nesse belo domingo de sol, como dissemos com grande alegria, vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes precisamos fazer alguns avisos, pedindo aos presentes que todos nós que estamos assistindo à palestra permaneçamos com as nossas máscaras, A nossa casa ela foi adequada de acordo com a legislação, mantendo a distância das cadeiras, a forma como é feita a recepção, enfim, para que a gente pudesse retomar esse trabalho. Então, hoje, dia 31 de maio, nós retomamos as reuniões públicas dos domingos, então de forma presencial. Isso está em atendimento ao Decreto Municipal 126 de 2020 e as resoluções da Secretaria Estadual de Saúde. Nessa resolução, o que ela vem nos trazer de normas? Que crianças de 0 a 12 anos, e pessoas de idade igual ou superior a 60 anos de idade, também portadores de comorbidades. O que é uma comorbidade? É uma associação de uma ou mais doenças, como exemplo, a hipertensão e a diabetes. Então, essas pessoas elas não podem estar conosco, por enquanto, de forma presencial, até que essa pandemia vá embora, alivie um pouco, porque nesse momento precisamos ter todos esses cuidados para que todos nós possamos continuar com as atividades e também preservando a saúde de todos. Então, o público, crianças de 0 a 12 anos, pessoas de idade igual a 60 ou mais, idade superior, devem ficar em casa. Por enquanto, não deve vir à nossa casa, assistir à reunião presencialmente. Então, tudo isso, em obediência a essa legislação, a nossa casa ela precisou fazer algumas adequações, algumas adaptações para o retorno dessas atividades. E tudo isso está sendo avaliado a cada semana. O retorno tanto dessa atividade quanto das demais atividades, a depender do número de trabalhadores disponíveis, bem como a autorização legal para esse devido retorno. Aos trabalhadores que retornam às atividades, rogamos a observação dessas normas legais, bem como o redobrado carinho e devotamento ao trabalho que nos espera, que está aqui hoje acontecendo, com alegria e esperança de que tudo está dentro da programação, dessa programação divina para as nossas vidas. Aos trabalhadores que irão permanecer em seus lares, acompanhando o Evangelho pelas redes sociais, rogamos as vibrações de paz, de harmonia, para a condução desses trabalhos hoje acontecendo de forma presencial. Hoje nós também colocaremos uma mensagem em áudio do CD Momento Espírita, no volume número 7, a mensagem 14, que ela fala da renovação de ânimo. Ouçamos. A renovação de ânimo.
O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se a pouco e pouco, terminando por vencer as resistências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica que gera perda de energia, por consequência, de entusiasmo pela vida. Pode resultar de estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas. Também por frustrações profundas que deixam na alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de vidas. Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente. Por vezes, um pequeno estímulo, um alento, é suficiente para se sair de um estado de desânimo para o de entusiasmo. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica. Quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. Quando saiu para a rua ao final do turno de trabalho, foi seguindo no meio de uma fila silenciosa e sombria de operários. Embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças. À sua frente, caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assobiando pelo caminho. O rapaz se aproximou dele e perguntou: "O que você vai fazer agora?" E o desconhecido respondeu com naturalidade: "Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz, e o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem." Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte, não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria a se tornar realidade: formar-se em direito e seguir a carreira da magistratura. Ser juiz. Nunca será demais insistir que a oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores, que vertem da divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva. Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando na criatura, até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras que o enriquecem de paz interior. Assim, meus caros amigos, convidamos a todos para a nossa oração inicial, pedindo a todos que fechemos os nossos olhos, elevemos os pensamentos até o Pai Criador do Universo, de tudo aquilo que nós vemos de bom, de belo, que existe em nossa vida, rogando a Ele, ao Mestre amado Jesus, que envolva a cada um de nós, que envolva os nossos corações, para que possamos ter o bom ânimo a combater os nossos desânimos, os nossos momentos de frustrações, de quedas, de
falta de vontade. Que o Mestre amado Jesus, através da mensagem de hoje, possa vir ao encontro das nossas necessidades. Que possamos sempre lembrar de rogar a Ele para que venha nos socorrer nos momentos difíceis, fazendo os planos, projetando o futuro do espírito imortal que todos nós somos. Aos amigos presentes, rogamos ao Mestre amado que envolva para que tenham um bom entendimento do Evangelho. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes virtuais, também possam ser envolvidos pela presença do amigo Jesus e que todos nós juntos possamos estarmos melhores ao final deste trabalho. Pedimos ainda, Senhor, por nossa irmã que fará a preleção desta manhã, que ela possa, Senhor, ser envolvida na tua inspiração, a fim de bem interpretar os teus ensinos a todos nós. Muito obrigado e que assim seja. Patrícia Ghiseline, que está aqui presente e que fará o Evangelho dessa manhã, ela irá nos falar sobre o capítulo 13, dando continuidade, com o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Vai nos falar dos itens 5 e 6, o óbolo da viúva e a caridade material e moral. Obrigada. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje, de casa aberta, com olhares nos vendo, diferente de só termos a câmera na nossa frente, onde a gente não consegue sentir exatamente quais são esses olhares, quais são a reciprocidade dessa mensagem tão maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos e que possamos, através das suas bênçãos, sermos compreendidos no seu Evangelho no dia de hoje. Então, que essa manhã maravilhosa de domingo, que a luz de Jesus brilhe nos nossos corações, nos iluminando e fazendo com que a gente possa compreender da melhor maneira possível. Então, assim como disse o Rogério, o nosso tema de hoje é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a mão direita. Então, hoje nós vamos trabalhar os itens 5 e 6, o óbolo da viúva e a caridade material e a caridade moral. E aí a gente começa tudo com um questionamento, então. Do que nós precisamos para fazer o bem? Quantos de nós não desejaríamos assim ter muito mais recurso do que nós temos hoje para fazer todo o bem que a gente gostaria de fazer? Principalmente quando a gente se depara assim com irmãos que estão em extrema dificuldade hoje no mundo em que nós temos tanta disparidade social, né, com tanta desigualdade. Aí a gente pensa assim, se eu fosse mais rico, se eu recebesse uma herança, de repente se eu ganhasse um prêmio da Mega Sena, era tudo que a gente queria para poder fazer o bem ao próximo, né? Então, assim, eu conseguiria fazer todo esse bem. Inclusive para aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, o nosso filho, o nosso parente, os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, de repente. E aí, então, vem Kardec. E ele nos alerta que a gente deve consultar os nossos corações a respeito dessas nossas intenções. Porque muitas vezes a gente alega assim, eu não tenho recurso para tal coisa, eu não tenho recurso para ajudar a tal pessoa, por isso que eu não faço. Mas será que eu faria mesmo? Então, assim, ele nos questiona assim, será que é assim mesmo? Será que é desinteressada totalmente essa nossa fala, quando a gente diz assim, eu gostaria de ganhar uma herança ou um prêmio, de repente, para poder ajudar? Será que lá no fundinho do nosso coração, no fundo, a gente não está pensando assim, eu queria ganhar um pouco para eu ter um pouco mais de conforto, e aí, então, eu poder dividir com os outros, com os demais.
com aquilo que já nos está sobrando, aquilo que a gente chama de supérfluo, né? Então, são esses questionamentos que esse capítulo de hoje, o capítulo 13, nos traz. Então, é ele que vai ajudar a gente a responder essas respostas íntimas de questionamentos que muitas vezes a gente não se faz. Porque, no fundo, a gente não quer saber a resposta. É muito mais fácil falar do que realmente analisar aquilo que a gente pensa ou que a gente sente com o coração. Então, é por isso que a gente vai fixar hoje o Evangelho nesses 2 itens, que ele vai falar do óbolo da viúva e da caridade, tanto a material quanto a moral. Então, lá em Marcos, e no capítulo 12, e em Lucas, no capítulo 21, nos é narrado esse episódio do óbolo da viúva, ou seja, a oferta que a viúva dá. E Jesus ele trouxe assim, um profundo ensinamento absurdo para a humanidade com aquela passagem. Porque Jesus ele foi, sem dúvida, assim, o maior pedagogo que se tem notícia. Então, assim, ele não perdia uma única oportunidade de ensinar. Então, ele aproveitou o fato que, na época, era bem corriqueiro, onde as pessoas faziam as suas doações no templo. Então, aquilo era feito de forma pública e muito ostensiva, né? Então, ele aproveitou esse fato para trazer alguns ensinamentos para as pessoas. Aí diz assim, lá na passagem evangélica: estando Jesus de frente ao gasofilácio, que era o cofre das oferendas, das ofertas, onde as pessoas faziam os seus depósitos de oferta, observou ali como o povo deixava o seu dinheiro. Ele viu que muitas pessoas ricas doavam em abundância, e elas faziam questão de, bastante envaidecidos, fazer bastante barulho, com bastante alarde. Quanto mais barulho, melhor, porque quanto mais e mais atenção eles chamavam, então mais mostrava que mais vultuosa era aquela oferta. E aí então veio uma senhora, uma pobre viúva. Ela chega e coloca apenas 2 moedinhas de 10 centavos. 2 silenciosas moedinhas, já que as outras faziam tanto barulho quando caíam, né? Ela chega e deposita aquelas 2 únicas moedinhas. Jesus, então, observa aquela cena, chama os discípulos e diz assim: esta pobre viúva doou muito mais do que todos os outros. Aí eles olham e falam assim, mas como assim mais do que os outros? É porque eles se surpreenderam, porque era tão nítido que aquelas 2 pequenas moedinhas eram praticamente insignificantes perto de tudo aquilo que os outros doavam, né? Aí então ele explica que os outros deram daquilo que lhes estava sobrando e ela deu daquilo que lhe faltava. Então ela deu tudo o que ela tinha para o seu sustento naquele momento. Então, assim, qual que é o ensinamento que Jesus quis mostrar para a gente com essa passagem? É que o valor material da doação, ele não é importante quando se pratica a verdadeira caridade. Mas como na época, valor para aquelas pessoas não era algo que não se via, valor era dinheiro, então eles não tinham essa percepção. E aí então vem Jesus explicar o que é essa caridade, esse outro valor que agora era ensinado por Jesus. O fundamental, explicava ele, é o sentimento de amor e de despreendimento que acompanha aquele gesto generoso. Jesus ele tinha assim um espírito absurdamente puro, então ele tinha nos seus sentidos algo que ia muito além da matéria. Então ele conseguia ver o que se passava dentro do coração de cada um. Então, assim, ele via, em alguns daqueles homens, ele via o interesse de agradar a Deus para obter favores aqui na Terra, ou até depois da morte. Ele via em outros a intenção de agradar aqueles sacerdotes que eram muito influentes para a época. Mas o que ele viu nessa viúva? Ele viu na viúva a sinceridade, ele viu o devotamento, ele viu a fé e ele viu principalmente a renúncia. Então, foi esse o ensinamento que ele tenta passar e mostra
para aqueles discípulos naquele momento. Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, os Espíritos vêm nos falar nesse mesmo sentido, eles dizem assim: a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola, ou seja, ela tem boa vontade e bom ânimo. Ela está tanto na maneira como ela é praticada, como no modo em que é executada. Há uma outra questão também, nesse sentido, dessa passagem, que diz assim que o mérito do bem ele está na dificuldade em que ele é praticado. Então, quanto maior for o sacrifício, maior é o mérito. Se não há sacrifício, se não há esforço, consequentemente não tem mérito. Então, foi isso que Jesus quis mostrar com essa passagem, com essa nova perspectiva agora do que era a caridade, não só mais a material, e sim essa caridade moral. Kardec faz um outro comentário nessa mesma passagem que diz que a verdadeira caridade é quando o homem pensa nos outros antes de pensar em si próprio. Então, como é que a gente tem que compreender isso? Será que eu tenho que deixar de me sustentar para doar para alguém, para dar aos pobres, aqueles que são menos agraciados do que eu? Não, ele fala em relação às nossas intenções, aquilo que vai dentro do nosso coração. Então, quando eu faço a minha doação, eu não estou pensando em obter uma vantagem ou estou pensando naquele fruto que vai gerar para mim logo ali na frente, mas eu estou simplesmente pensando no meu próximo, naquele que está realmente precisando de auxílio, porque eu sinto que ele está em necessidade. Então, é nesse momento que eu me dou na caridade. Mas, então, assim, aí a gente se pergunta, mas quais são esses recursos para se fazer a caridade, se a gente não precisa, então, de grandes fortunas para ajudar? São aqueles bens de que nós dispomos. Sejam eles muito ou poucos. É o trabalho que a gente possa fazer, ele já é uma valiosa oferta. Então, como que a gente pode obter esses recursos? Será que a gente precisa esperar ter alguma coisa em mãos? Será que a gente precisa esperar ter aquele prêmio, que algo venha até nós? Kardec diz assim para a gente tem que empregar a nossa inteligência, o nosso talento. Isso todos nós temos, independente se em maior grau, menor grau, um entende mais de uma coisa, outro entende mais de outra, um tem mais talento para uma habilidade, outro para outra, mas todos nós temos. Então, isso ele está em maior e menor grau em qualquer um de nós. Então, nós não precisamos de tantos recursos, nós precisamos de recursos materiais. O que nós precisamos é praticar o bem para as pessoas, para com as pessoas. Então, para isso, a gente não precisa de bem material. A gente precisa poder praticar o bem. Então, a passagem, o óbolo da viúva, ela é o ofertar de si mesmo. Esse óbolo da viúva, ele está também em doar o nosso trabalho. Quantas vezes nós não fazemos trabalhos voluntários e não recebemos absolutamente nada em troca? Então, assim, em troca daquele trabalho que, às vezes, as pessoas até olham e acham que ele é insignificante, mas nunca é. O nosso repouso, doar o nosso repouso. O que é doar o nosso repouso? Hoje em dia, com tanta correria, com tanta loucura, com tantos afazeres que a gente vive, o repouso ele é tão importante para a gente. Quantos de nós não gostaríamos de estar lá em casa, deitado, assistindo aquele programa de televisão que a gente gosta? Mas, muitas vezes, devido a todos os nossos afazeres, a gente tem muita coisa para fazer durante a semana, profissionalmente, com a família. Então, o único tempinho que sobra é o fim de semana. E, nesse momento, quantas pessoas não usam esse tempo para fazer trabalhos voluntários, para se doar de si mesmo? Então, nesse momento, elas estão doando também esse repouso que elas deixam de ter. Então, aquele que deseja realmente ser útil, ele sempre vai encontrar muitas ocasiões de fazer o bem.
Então, a gente não tem desculpa para não fazer o bem, para prestar um serviço. Muitas vezes, a gente lá no nosso trabalho profissional, a gente faz exatamente aquilo que é a nossa estrita obrigação. A gente não tem coragem de pegar, de repente, uma vassoura para passar ali no cantinho onde alguém derrubou, sei lá, um papel de bala. A gente não faz algo a mais. Então, é essa a proposta. A gente pode, por exemplo, dar um consolo, aliviar o sofrimento. Nós também estaremos dando essa nossa oferta, esse nosso óbolo. Então, o óbolo é exatamente isso, é dar de nós mesmos, é fazer esse esforço ser útil. Né? Então, existem várias formas de se fazer a caridade. Nós observamos, assim, em especial, esses dois aspectos da caridade, que é a caridade moral e a caridade material. Muitos já devem ter percebido que nós podemos não somente fazer essas caridades materiais, mas nós podemos também doar aquilo de que as pessoas tanto precisam e que vai muito além da matéria. E aí, ele vai nos mostrar que nós podemos, por exemplo, nos doar por pensamento. Nós podemos fazer a caridade sem sair de casa, sem mover apenas um músculo. O nosso pensamento, através de uma oração, das nossas vibrações, ele gera bons sentimentos de boa vontade que impulsiona esse pensamento, essas vibrações, que com certeza vão chegar até esse alguém que tá ouvindo. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu não tenho o que fazer. Não, sempre há o que fazer, sempre há. Nem que seja por um pensamento, por uma intenção, por um sentimento, por uma vibração mesmo de amor que nós podemos fazer. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, se a gente pensar na caridade através do pensamento, vocês sabiam que em apenas 24 horas o ser humano é capaz de produzir sozinho 95 mil pensamentos? 95 mil pensamentos. Então, imagina assim a gente pensando 95 mil maus pensamentos. Não daria nem para ficar perto de alguém que recebe toda essa carga, essa negatividade, de tão pesado que seria aquilo. Mas se a gente pensar ao contrário, imagina alguém produzindo 95 mil pensamentos voltados em oração, voltados a vibrar pelo bem, vibrar por alguém, desejando o bem de alguém. Então, de alguma forma, esse alguém vai ser tocado. Não importa se vai ser agora, se vai ser na próxima geração, daqui 100, 200 anos. Os bons pensamentos, eles sempre vão chegar até aquele alguém a quem a gente direcionou. Então, praticar a caridade através do pensamento, ele é um ato de amor. É um ato de amar o nosso próximo. É um ato de se doar. E ações? Então, assim, quantas ações a gente pode ter? Quantas ações são tão relevantes que a gente pode fazer para a nossa sociedade? Por exemplo, a gente pode doar sangue, a gente pode fazer uma visita no hospital, contar uma história para uma criança num orfanato. Então, são tantas ações que a gente pode se doar que muitas vezes a gente não percebe. Palavras, o dom das palavras. Se a gente tivesse noção do poder que tem as nossas palavras, como que a gente pode ajudar alguém com um conselho, com uma palavra amiga? Quantos de nós já não vivenciamos na própria pele a necessidade de ajudar um amigo, um familiar, um parente? Às vezes a pessoa só quer falar, um estranho. Um estranho. Quantos de nós já não ouvimos que alguém chegou no ponto de ônibus e começou a falar e contou a história da vida inteira para a pessoa? É porque muitas vezes aquela pessoa, tudo que ela precisa é desabafar, é falar. Então ela acaba encontrando aquilo num estranho. Então, assim, quantos não fazem trabalhos incríveis, como, por exemplo, o trabalho que nós temos aqui na nossa casa e em tantas outras, que é o atendimento fraterno, que é uma conversa amiga, uma conversa que vai aliviar o sofrimento de alguém naquele momento? Quantas pessoas não deixaram de tirar a própria vida simplesmente porque, num determinado momento, ouviram a palavra certa da pessoa certa? Aquela pessoa inspirada conseguiu falar exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir. De repente, uma música que tem uma mensagem bonita,
A gente vê tanta coisa por aí, né? Mas tem tanta coisa bem feita, tanta coisa boa. Então, nós podemos estar fazendo bem para o nosso próximo, nos doando de muitas maneiras. E aí, então, nesse momento, sim, nós vamos estar praticando aquilo que Jesus ensinava, que era o amai-vos uns aos outros. No mundo, então, ele deixaria de ter tanta miséria. Porque aquele que tem mais, ele iria compartilhar com aquele que tem menos. Não haveria tanto ódio, tanto ressentimento. Nós faríamos pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito pela gente. Portanto, esse amai-vos uns aos outros, ele se manifesta na caridade. Ele vai além do material, mas ele vai no moral também, porque a caridade, ela é uma só. Ela só tem 2 aspectos diferentes, mas ela é sempre a mesma, porque o que importa não é verdadeiramente aquilo que você está dando, mas sim a intenção com que você está dando. A gente se pergunta assim, qual que é a caridade mais difícil de se praticar? É a caridade moral ou a caridade material? Porque lá no Evangelho ele diz que a caridade moral ela pode ser feita por qualquer um, não precisa de recursos. Então a gente pensa assim, ela deve ser mais fácil, né? Mas não é bem assim, não. A caridade moral é a mais complicada, porque ela consiste em tratar o próximo como a gente quer ser tratado. É fácil a gente pensar assim quando eu olho para o meu amigo e penso assim, ele me trata bem, eu vou tratar ele bem também. Mas e quando a gente vê aquele andarilho de rua, aquele amigo que não está tão cheiroso, será que eu trato ele exatamente como eu gostaria de ser tratado? Então, assim, por que ela não é fácil? Porque ela esbarra no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa paciência. Será que é fácil ser paciente? Será que a gente consegue ser paciente, pelo menos lá dentro de casa? Há quem diga que às vezes a gente é mais paciente na rua do que dentro de casa com aqueles que nos conhecem, né? É preciso ter fraternidade, é preciso olhar o nosso irmão de igual para igual. Sem a gente se colocar assim numa situação de superioridade. Porque aquele que ajuda, ele tem que realmente entender que ele está no mesmo nível daquele que é ajudado, e não o contrário. Porque a caridade, ela prega exatamente isso, que nós temos que estar nivelados com o nosso irmão, e não diferente. Então, assim, ela beneficia qualquer uma das posições. E muitas vezes o maior beneficiado é aquele que está ajudando. É a renúncia, é o doar de si mesmo, né? Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, nós temos que fazer o mérito, fazer a caridade que tiver ao nosso alcance, ao alcance de todos. Foi recentemente divulgado na internet que uma menina de 9 anos, lá na cidade do Crato, no Ceará, ela ensina um senhor de 68 anos de idade a ler e a escrever. Então, ela descobriu assim, ele ficava ali na frente da escola dela, vendendo picolé, e quando ele foi fazer a continha ali do troco do dinheiro, ela descobriu que ele não sabia ler nem escrever. Que ele não tinha tido, né, condições para frequentar a escola na época em que ele deveria ter frequentado. Aí ela passou, então, a partir daquele momento, todo dia depois da aula, isso já há 2 anos, ela para ali e ensina para aquele senhor tudo que ela ensinou, tudo que ela aprendeu naquele dia. A professora ensinou o beabá, ela vai lá e ensina para ele. A professora ensinou 2 mais 2, ela vai lá e ensina para ele. Então, assim, o que é isso? O que uma criança de 9 anos está ensinando para a gente? Que para se doar, você pode doar o teu conhecimento. Pensa bem, ela com 9 anos, que grau de conhecimento uma criança dessa tem, que é tão inicial ainda. Mas o que importa é como ela está fazendo isso. Com amor, com carinho, com devotamento. Então, assim, qualquer um pode fazer a caridade, qualquer um mesmo. Porque ela está realmente ao alcance de todos nós. Então, assim, fica claro para a gente que não importa a nacionalidade, a etnia, a idade, já usando o exemplo da menina.
Então, assim, a caridade ela está realmente ao alcance de todos nós. Não interessa se nós temos boas ou más condições materiais. Basta somente que tenhamos realmente boa vontade. É esse despertar da nossa consciência. Já com essa inspiração das crianças, com essa espontaneidade, com essa pureza, né? Tratemos nós todos de praticar o bem da melhor forma, da melhor maneira que a gente conseguir. Se nós ainda temos aquela impressão de que nós não temos esse desprendimento, aquele que os espíritos nos dizem lá que é o natural ardor do nosso coração, né? É tão bonita essa expressão. Se nós não temos esse desprendimento ainda, pratiquemos bem, ainda que seja por um interesse calculado, ainda que seja simplesmente com o interesse de se melhorar. Porque é essa a nossa jornada aqui, esse é o nosso caminho, esse é o caminho que nós temos que percorrer. Então, quanto mais nós praticarmos, melhor. Quem tanto pratica, um dia virá hábito. Não é assim que dizem? Então, vamos praticar o bem, ainda que seja simplesmente pensando, não, eu vou fazer porque é bom, eu tenho que fazer. Faça, pratique, porque praticando a gente fica bom nisso. Então, assim, refletindo sobre esse tema de praticar, de exercitar, muitos alegam que o bem ele deveria ser assim muito mais divulgado que o mal. Mas, infelizmente, não é bem isso que a gente vê aí, né? Nos nossos instrumentos de comunicação, na internet, na televisão. Tudo que a gente vê praticamente é o contrário. O mal está sempre sendo destacado. E, realmente, nós achamos que o bem deveria ser mais divulgado, né? Para estimular, então, essas mudanças, influenciar comportamentos, investir nessa educação coletiva do ser humano. Mas, diante de tudo isso, desse ensinamento que foi trazido por Jesus, que conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? A gente deve divulgar os nossos atos de caridade? Os atos de caridade, eles devem sim ser divulgados. E é muito importante até que eles sejam divulgados, justamente para que a gente possa, então, buscar pessoas com o mesmo propósito. Tem um ditado bem conhecido que diz que uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, mas como que a gente vai divulgar tudo isso? Nós vamos divulgar assim da seguinte maneira. Eu estou fazendo uma coisa legal aqui, olha aqui, faz igual, é legal ser do bem, vamos fazer, faça você também. É assim que a gente tem que divulgar. Não é postando uma foto na internet, tirando uma foto lá com o ajudado para humilhar ele, como se a gente fosse superior a ele. Não, a gente tem que divulgar dando exemplo. Porque a partir do momento que eu faço algo legal, alguém que está do meu lado está vendo o meu exemplo e está pensando assim, poxa, olha, ela está fazendo assim, acho que eu vou fazer também. O exemplo, ele arrasta. Então, quando nós damos esse exemplo de sacrifício do nosso tempo, quando a gente levanta no domingo de manhã, vai fazer uma visita no hospital, vai no asilo, vai no orfanato, vem no templo para se instruir, nós já estamos divulgando o bem. Nós já estamos fazendo esse doar de si mesmo. Porque se a gente divulga da maneira correta, sem ostentação, sem querer dizer que nós somos melhores que os outros, é assim que tem que ser. A divulgação ela é importante. Mas, se a gente for levar só em consideração o que eles fazem aí nas mídias, existe muita coisa ruim. A primeira chamada é sempre da coisa ruim, justamente porque a coisa ruim acaba dando muito mais ibope do que a gente gostaria que desse. Mas, se a gente for ver bem, tem muita coisa boa que é divulgada na internet também. Mas, para a gente ter acesso àquilo, vai exigir um pouquinho mais de nós. Nós temos que ir além da primeira notícia, a gente tem que procurar aquilo que é bom. Então, os atos eles devem sim ser divulgados, mas o essencial seria que não se divulgasse quem foi o benfeitor ou quem é o beneficiado. A gente tem visto muito, por conta dessa pandemia, manchetes do tipo assim, foi doado 1 milhão de máscaras para o Hospital X, foi doado, foi entregue não sei quantas marmitas nas noites geladas
de determinada cidade. Então, assim, alguém doou a máscara, alguém recebeu, alguém mandou a marmita, alguém comeu, mas não precisa necessariamente ser dito quem deu, quem recebeu. Isso é divulgar o bem, é fazer o bem. Isso nos faz lembrar uma mensagem de Emmanuel que fala sobre a qualidade essencial. Que essa qualidade, então, ela vai começar a brotar dentro de nós como virtude. A virtude, enquanto conquista do nosso espírito, que é imortal, aquilo que nós vamos levar daqui para sempre, porque nós somos imortais, é justamente o bem pelo bem, é fazer o bem simplesmente pelo bem, desinteressadamente, sem pensamento oculto de que eu vou ter uma vantagem, eu vou ter algo ali na frente, sem qualquer esperança que isso vá trazer uma recompensa. Então ele diz lá que a caridade essencial, ela trata-se da caridade de pensarmos e agirmos segundo os pensamentos e as ações do Mestre Jesus. Então, assim, essa é aquela caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Essa mensagem, ela está lá no Ovinha de Luz, é uma mensagem de Emmanuel, que enche os nossos corações de esperança, de que em praticando, exercendo essa prática do bem, nós vamos adquirir essa qualidade que é a caridade moral. Que enquanto virtude, ela se torna verdadeira, a verdadeira caridade. E assim, certamente, o nosso mundo há de melhorar. Porque o reino de Deus, ele tem que nascer dentro do coração de cada um de nós, para só então ele se manifestar exteriormente. Então, com essa mensagem de caridade, de doação, de amor, eu peço e agradeço que tenhamos um bom domingo, que Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui numa próxima oportunidade. Agradecemos a Patrícia, que nos trouxe essas reflexões nessa manhã. Agradecemos a todos que puderam estar presentes conosco em nossa casa, nesse momento de retomada do Evangelho, presencialmente, aqueles que podem estar presentes de acordo com a legislação, aos que nos acompanharam em casa ou que ainda irão assistir a esta mensagem mais tarde. Também avisamos, lembramos que ainda não podemos ter o passe presencialmente, o momento do passe, em virtude da própria legislação que nos pede para nos mantermos a uma distância de em torno de 2 metros de cada um de nós, mas com certeza todos nós podemos receber sim as vibrações do alto, recebermos essas vibrações, essas energias que com certeza são emanados a todos nós à medida que nós solicitamos através das nossas orações, da nossa prece, do nosso mentalizar, essa atitude no bem, conforme a Patrícia nos trouxe. Então, se desses 95 mil pensamentos que temos cada um de nós todos os dias, busquemos nos esforçar para que eles sejam cada vez mais bons pensamentos. E assim, então, convidamos a todos para que façamos a nossa prece final, prece de encerramento, mas também recebendo essa vibração do alto, essa energia positiva que vem ao encontro das nossas necessidades. Obrigado, Mestre amado Jesus, por se fazer presente em cada um de nós, nesse templo divino que cada um de nós constrói dentro de si, trazendo a luz, trazendo o roteiro seguro ao nosso caminhar. Obrigado por estar presente em cada lar, em cada casa, em cada família, trazendo a harmonia, a paz e a serenidade, inspirando aqueles que solicitam, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia. Rogamos a todos nós que aqui estamos,
e também aqueles que estão em seus lares. Que as tuas luzes, as tuas energias de amor, de amparo, de socorro, possam descer sobre cada um de nós, iluminar os nossos pensamentos, trazer-nos o bom ânimo para mais uma semana de trabalho, de aprendizado e de educação, rumo ao nosso progresso, para chegarmos a sermos verdadeiramente homens de bem. Que possamos todos aproveitar esse domingo, em família, buscarmos aprender sempre um pouco mais, exercitando todos nós a nossa paciência, o nosso amor, o nosso afeto. Um bom domingo a todos, que assim seja.